Você foi enganado desde o começo. A fraqueza não é apenas uma condição, é uma sentença silenciosa. Enquanto você busca a paz, ela escapa pelas rachaduras da sua própria vulnerabilidade. O mundo não foi feito para os fracos descansarem, ele ruge contra eles, devorando suas esperanças em silêncio. Aqueles que não possuem força vivem sob o peso constante de uma guerra invisível, travada por forças que nunca perdoam fraqueza. Olhe para dentro. A paz é um prêmio reservado apenas aos que dominam o medo, não aos que o carregam. Você acha que está seguro? Pense de novo. No silêncio das cidades que nunca dormem, uma batalha invisível se desenrola a cada instante. O mundo externo parece um palco iluminado, mas por trás das cortinas, forças cruéis manejam os fios invisíveis do destino. A fragilidade humana é como uma chama vacilante em meio a ventos impiedosos, condenada a lutar contra tempestades que não perdoam hesitação. Desde o início, fomos moldados por um ambiente onde o poder é a única moeda verdadeira, e a fraqueza, um convite à devastação. Imaginem uma selva onde predadores silenciosos espreitam na sombra, atentos à menor falha, prontos para devorar aqueles que mostram sinal de fraqueza. Não há refúgio seguro, apenas territórios menos perigosos. Nessa arena impiedosa, a paz se torna um luxo inalcançável para quem carrega o peso da vulnerabilidade, porque o mundo exige vigilância constante e uma força que transcende o físico. É uma guerra interna que poucos conseguem perceber, mas que todos enfrentam, dia após dia. A primeira verdade que poucos ousam encarar é esta: a fraqueza é um convite silencioso à destruição. Assim como as feras na selva escolhem a presa mais fraca, o mundo busca incessantemente por vulnerabilidades para esmagar. Não existe misericórdia para quem carrega a fraqueza. Existe apenas o inevitável julgamento do destino. Você pode tentar esconder suas falhas, vestir máscaras, construir muros. Mas, no jogo implacável da vida, elas serão descobertas. O poder não é um dom para poucos. É uma arma para os que entendem que quem domina o medo domina o mundo. A paz, aquela promessa doce e quase impossível, não se concede a quem está vulnerável. Nasce dentro dos que transformam seu medo em força, sua dor em vigilância constante. A fraqueza não é apenas um estado, é um campo minado onde caos e sofrimento o aguardam pacientemente. Aceitar essa verdade é o primeiro passo para deixar de ser presa e começar a caçar, porque no tabuleiro da existência, derrotar o medo não é opcional, é questão de sobrevivência. Ele está sozinho no meio da noite, o vento frio sussurra entre árvores retorcidas, enquanto sombras se arrastam como predadores invisíveis. Seus olhos buscam segurança, mas só encontram silêncio cortante, pesado como uma sentença. Cada passo que ele dá ressoa na escuridão, um convite para a caça. Atrás dele, o som suave de passos se aproxima, invisíveis, implacáveis. O medo cresce, não como um inofensivo sussurro, mas como uma correnteza que arrasta para o fundo. Ele sente a ponta afiada do perigo se aproximar, sabe que a hora chegou. Quem hesita é preso, quem vacila, devorado. Não há gritos, apenas o silêncio tenso antes do ataque. Ele tenta correr, mas cada movimento parece mais lento, mais desajeitado, a fraqueza transformando-se em armadilha. A noite engole sua sombra, e o frio se mistura ao vazio deixado pela esperança perdida. E então, uma pausa, como se o tempo segurasse a respiração. A vida pende por um fio, prestes a se romper. Um último olhar para trás, olhos descortinando o próximo movimento do caçador, e a certeza implacável. Na selva dos vivos, a fraqueza nunca tem paz. Ele acreditava que sua força bastava, que o mundo teria misericórdia se ele apenas mostrasse boa vontade. Fez acordos sem cuidado, confiou em vozes sorridentes que carregavam punhais nas costas. Cada passo em falso parecia pequeno demais para causar estrago, até o dia em que tudo desmoronou. As mentiras revelaram-se lâminas, cortando não só sua reputação, mas a própria alma. A solidão apertou como uma armadilha invisível, e o peso da traição esmagou seus ombros cansados. Ele tentou erguer-se, mas o medo rastejava dentro dele, corroendo cada tentativa de resistência. O eco do silêncio ao seu redor dizia mais que palavras, um lembrete cruel.
Não há perdão para quem demora a enxergar a verdade da fraqueza. No fundo, ele sabe. Foi ele mesmo quem abriu as portas para a ruína. E agora, restam apenas fragmentos de quem um dia ousou sonhar que poderia escapar da ferocidade da selva. Ele quebrou o olhar no espelho da noite e viu não um rosto, mas uma sombra. A dor que o sufocava transformou-se em foco cortante, uma lâmina silenciosa que cortava a mentira que ele havia alimentado. Não foi o mundo que o traiu, mas ele mesmo, ao negar sua própria fragilidade. O medo que antes o paralisava tornou-se algo mais nítido, uma chama fria que iluminava o abismo dentro dele. Não havia refúgio na inocência, tampouco nos sonhos desfeitos. A verdade emergiu, crua e implacável, como um silêncio que não poderia mais ser ignorado. Ele não era presa, nem vítima, era o cárcere que escolheu, o guardião das correntes que o acorrentavam. E, naquela escuridão pesada, uma certeza cortou o ar. A fraqueza não negocia, ela apenas consome quem ousa chamá-la de aliada. A fraqueza não é apenas um estado, é um paradoxo antigo que ecoa pela história da humanidade. Nietzsche disse que o que não nos destrói, nos fortalece. Contudo, ignorar as próprias limitações é o caminho certo para a queda. Sêneca ensinou que o verdadeiro poder reside no domínio interior, não na aparência exterior. A fragilidade, então, não é mera fraqueza, mas uma verdade crua que desafia a ilusão de controle. Maquiavel, mestre da Realpolitik, sabia que o poder não se entrega. Ele é tomado, aceito ou destruído, e quem hesita paga o preço da dissolução. Por que, então, tantos rejeitam a dor do reconhecimento? Porque o mundo é uma selva metafísica, onde a segurança é um mito e a paz, um luxo dos fortes. Aqueles que buscam refúgio na negação ou na falsa bondade estarão sempre à mercê das forças invisíveis que regem o destino. O silêncio, a humildade de encarar a própria sombra, é a lâmina afiada que separa o líder da presa. A fraqueza, então, é menos uma condição e mais um convite à vigilância eterna, ao confronto com o abismo interno. Só assim se pode despertar para a única verdade imutável. A paz nunca é domada por quem carrega correntes invisíveis. Ela pertence a quem domina o medo, sendo senhor e não escravo de si mesmo. Poder é silêncio, e silêncio é poder. A verdade incômoda é esta: o mundo não recompensa a bondade nem a fraqueza. Ele respeita apenas a demonstração clara de domínio. A segunda lição é simples, mas brutal: controle o que pode ser controlado. Sua presença, sua resposta, seu silêncio. Nunca revele suas intenções nem fraquezas. O poder nasce da opacidade, do enigma que impede o inimigo de antecipar seus passos. Em um jogo em que predadores buscam qualquer brecha, revelar-se é morrer aos poucos. Observe, aprenda, silencie e ataque apenas quando estiver irrefutavelmente à frente. A vigilância não é passividade, mas cálculo contínuo, adaptar-se sem perder a essência, transformar o medo em alerta e usar o silêncio como armadura. Quem domina essa estratégia não busca aprovação nem aceitação. Domina o terreno pelo desequilíbrio calculado. Esta é a arma dos que sobrevivem, a frieza do estrategista que sabe que a paz não é um direito, mas uma conquista obtida pela sombra. Se quer deixar de ser presa, comece a agir como se seu próximo movimento decidisse sua vida. O mundo não espera, você também não deveria. A realidade é implacável. Aqueles que ignoram a fragilidade interna continuarão presos a uma paz falsa, um conforto ilusório que os torna reféns do medo e da traição silenciosa. Vivem adormecidos, navegando no mar calmo da negação, até que as ondas da realidade os arrebentem sem aviso. Para os despertos, a jornada é outra. A consciência do próprio domínio é uma armadura que separa o controle da servidão, a lucidez da cegueira. Não há espaço para dúvidas ou hesitações. O mundo se divide entre quem alimenta suas correntes invisíveis e quem as queima em silêncio para se libertar. Você já viu o espelho do medo e da fraqueza. Agora escolha: será prisioneiro da ilusão ou senhor do seu próprio silêncio? A decisão não pede consentimento. Ela ecoa como um sussurro eterno, uma sombra que não abandona. Paz verdadeira é privilégio dos que enfrentam sua escuridão. A fraqueza que tanto tememos carrega em si um segredo silencioso.
E só quem aprendeu a aceitar isso começa a deixar a inquietação para trás. O mundo sempre foi implacável, e as cicatrizes que carregamos não surgem por acaso. Os sinais estavam lá o tempo todo, em cada hesitação, em cada sombra que evitamos. Agora, com olhos mais atentos, entendemos que a verdadeira paz não vem da ausência de perigo, mas do domínio sereno sobre as tempestades interiores. Observar em silêncio o movimento sutil da própria alma é um ato de coragem disfarçado de calma. Não é na pressa dos gestos nem na urgência das palavras que encontramos força, mas na paciência daquilo que escolhemos não revelar, na retenção sábia do impulso de reagir. O estoicismo nos convida a ser guardiões da integridade, mantendo a presença firme quando tudo ao redor pede explosão ou fuga. A força real não é brada, é contém. Não se impõe, se segura. Te convido, então, a notar mais as sombras, os silêncios, os detalhes que contam histórias que o barulho apaga. A falar menos, permitindo que o interior encontre espaço para se revelar. A refletir mais profundamente, para que a mente cesse de se debater no escuro e encontre luz mesmo onde não havia antes. Essa não é uma estrada fácil, nem rápida, mas quem caminha nela aprende que o silêncio é também um modo de estar no mundo. E assim, quando o mundo parecer um imenso campo de batalhas invisíveis, lembra: a paz verdadeira pertence a quem aprendeu a ouvir o sussurro da própria sombra. Aquele que conquista a quietude dentro do caos jamais está perdido. Porque, no fim, é no silêncio onde nasce a mais antiga resistência e o mais profundo começo.